Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Sem o conhecimento de Lin Jin, algumas horas antes, a besta de estimação de Yang Ji, o pavão branco, conseguiu alcançar a 4ª classe antes de Xiao Wu na Associação dos Frades. Esse incidente assustou toda a cidade do bordo. Isso porque, quando o pavão branco evoluiu, um fenômeno estranho apareceu no céu. Uma luz branca pura envolveu toda a cidade do bordo, então todos que estavam lá sabiam que algo deve ter acontecido. Os primeiros a ficar impressionados foram os membros da Associação dos Frades. Yaezhou não estava presente quando os outros mentores se reuniram em caráter de emergência do lado de fora da sala de isolamento de Yang Ji. Uma besta de estimação de 4ª classe era um grande negócio mesmo para o reino do dragão de Jade, muito menos para a cidade do bordo. Por que o Sr. Yaezhou está ausente em um momento tão crucial? Perguntou um dos mentores. Ouvi dizer que ele foi convocado pela mansão do senhor da cidade para um assunto urgente. Quem diria que seria o discípulo mais precioso do Sr. Yaezhou a alcançar a 4ª classe antes dos outros? Com isso, o status de Yang Ji sem dúvida vai subir ainda mais, comentou alguém. Os outros mentores concordaram com a cabeça. Com a besta de estimação de Yang Ji na 4ª classe, seu status já havia superado dos outros mentores. Além disso, o jovem provavelmente seria oficializado pelo reino do dragão de Jade como um dos guardiões da nação, concedendo-lhe o título de cavaleiro. Ele também receberia um salário padrão e um suprimento constante de pedras espirituais. No geral, os benefícios eram ótimos. O grupo de mentores estava com inveja de Yang Ji. Ainda assim, eles estavam curiosos sobre como Yang Ji conseguiu ajudar sua besta a evoluir. Alguém atribuiu esse sucesso a Yaezhou, mas aqueles que conheciam o homem mais velho sabiam que Yaezhou não era adepto do estudo de bestas. Foi então que Yang Ji saiu da sala com seu pavão branco, agora na 4ª classe. O orgulho em seu rosto era visível. Agora, ele agia com ainda menos cortesia para com os outros mentores em comparação com antes. Afinal, ele já era mais forte do que eles no que dizia respeito a bestas de estimação. Como esperado, a mansão do senhor da cidade despachou um mensageiro imediatamente após a notícia da evolução chegar a ele, convidando Yang Ji para se encontrar com o senhor da cidade pessoalmente. Essa era uma grande honra. Depois que Yang Ji partiu, a Associação dos Frades permaneceu em um estado de admiração. As discussões envolviam principalmente Yang Ji, é claro, e o próximo torneio de discípulos. Havia rumores sobre Lin Jin querendo desafiar o sênior Yang Ji no torneio de discípulos. Mas agora parece que não haverá muita competição. Isso mesmo. A besta de estimação do sênior Yang Ji já é da 4ª classe. Tenho certeza de que ele pode simplesmente ficar para trás e permitir que sua besta domine facilmente o oponente. Pobre sênior Lin Jin, se seu oponente não fosse o sênior Yang Ji, ele poderia ter uma chance no primeiro lugar. Shen Shen ficou surpreso e eufórico ao ouvir essa notícia. Ele nunca imaginou que Yang Ji realmente promoveria sua besta de estimação para a 4ª classe. Francamente falando, Shen Shen estava com inveja do sucesso de Yang Ji. Essa evolução significava que ele nunca alcançaria Yang Ji. Mas ele ficou emocionado porque uma coisa era certa, Lin Jin estava destinado a perder no torneio de discípulos. Yaezhou retornou. Mas, em vez de voltar para a Associação dos Frades, ele foi diretamente para a mansão do senhor da cidade. Ele tinha que relatar pessoalmente a Bai Zenkon sobre o possível conflito com o País da Serpente, ou o senhor da cidade poderia ficar apavorado. Na mansão do senhor da cidade, ele ficou surpreso ao encontrar Yang Ji. Yang Ji ainda teve que cumprimentar seu professor ao vê-lo, mas, é claro, sua atitude obviamente mudou. A razão era simples. Ambas as suas bestas de estimação estavam na mesma classe agora. Yaezhou ficou igualmente chocado ao descobrir que a besta de estimação de Yang Ji conseguiu alcançar a 4ª classe. Mas não demorou muito para que uma expressão de desaprovação aparecesse em seu rosto. A besta de estimação de Yang Ji não poderia ter evoluído em circunstâncias normais. A menos que ele tivesse um encontro milagroso. E um significativo, por sinal. Olhando para o pavão branco, a suspeita de Yaezhou foi confirmada. O pavão branco ainda emitia uma aura medicinal forte. Mesmo que Yaezhou não fosse versado em farmacologia, ele ainda podia reconhecer que o pavão branco só evoluiu depois de consumir uma pílula poderosa. No entanto, a aura da besta era instável e errática, o que a tornava menos impressionante para uma 4ª classe. Yaezhou ficou levemente irritado. Porque ele sentiu que Yang Ji estava escondendo muitas coisas dele. Onde Yang Ji obteve a pílula que ajudou o pavão branco a evoluir? Por que ele não mencionou isso? Ele simplesmente conseguiu do nada? Isso era impossível. Nos últimos meses, Yang Ji nunca havia feito nenhuma viagem. Em outras palavras, o que Yaezhou inferiu era que seu próprio discípulo não tinha tanta confiança nele como ele originalmente assumirá. No entanto, ainda era uma boa notícia que a besta de estimação de seu discípulo tivesse evoluído.
Ye Yuzhou não mostrou sua insatisfação, mas, em vez disso, elogiou Yang Jie. E, no entanto, o que Yang Jie disse a seguir deixou Ye Yuzhou perplexo. Professor, agora que minha besta de estimação alcançou a 4ª classe, como ela se compara a de Lin Jin? Liang Jie perguntou de repente. Yang Jie estava evidentemente perturbado por aquele aviso que Ye Yuzhou lhe dera sobre não provocar Lin Jin. Portanto, após a evolução, Yang Jie não resistiu a fazer a pergunta novamente apenas para provar que ele era mais forte que Lin Jin. Ele queria provar a Ye Yuzhou que seu aviso anterior foi feito com base em fundamentos irracionais. Embora ele não tivesse dito isso abertamente, essa era basicamente a essência de suas palavras. Ye Yuzhou podia ouvir a insatisfação no tom de Yang Jie. Ele suspirou antes de responder. Yang Jie, você é meu discípulo, então sabe que, seja o que for que eu faça, tenho seus melhores interesses em mente. Eu pedi que você não provocasse Lin Jin porque tenho minhas razões. Mas agora que você perguntou, vou dizer novamente, não provoque Lin Jin. Mesmo que sua besta de estimação seja da 4ª classe, você ainda não pode se dar ao luxo de provocá-lo. Dava para perceber que Ye Yuzhou estava dando um conselho sincero porque não queria que Yang Jie sofresse desnecessariamente. Ye Yuzhou sabia que Lin Jin tinha uma pessoa incrivelmente aterrorizante apoiando. Se Yang Jie insistisse em dificultar as coisas para Lin Jin, recusando-se a reconhecer seu lugar, Yang Jie seria quem sofreria no final. Como o jovem era seu aluno, Ye Yuzhou obviamente tinha que restringir e ensinar seus alunos para evitar que cometessem erros desnecessários. No entanto, o conselho de Ye Yuzhou simplesmente azedou a expressão de Yang Jie. Ye Yuzhou pode ser um mentor muito respeitado com um talento para ensinar, mas evidentemente carecia em muitos outros aspectos. Por exemplo, como ele ignorou a personalidade arrogante de Yang Jie. Como Yang Jie, que sempre foi orgulhoso, poderia aceitar esse aviso? Ele sentiu como se estivesse sendo severamente subestimado. Para piorar, vinha de seu próprio professor. Yang Jie cerrou os punhos com força até que seus nós dos dedos estalaram. Quando sua besta de estimação era apenas da 3ª classe, Yang Jie teve que aceitar o conselho de Ye Yuzhou. Mas agora que ele havia ajudado sua besta a evoluir para a 4ª classe, não havia nada para impedir Yang Jie de se afastar de seu mentor. Ele nunca aceitaria isso. Embora não tenha dito mais nada, Yang Jie jurou a si mesmo que nunca perdoaria Lin Jin. Foi então que o senhor da cidade, Bai Zenkong, chegou. O senhor Yuzhou é verdadeiramente o mentor mais precioso de nossa cidade do bordo. O crédito é dado onde é devido. Estou impressionado com o fato de você ter criado um discípulo tão promissor. Bai Zenkong estava encantado. Um aspecto único do reino do dragão de Jade era ter um sistema da cidade-estado. Embora todos estivessem sob o governo do imperador da nação, cada senhor da cidade estava vinculado ao patrimonialismo. Em outras palavras, se um senhor da cidade não cometesse nenhum erro imperdoável durante seu reinado, sua posição era hereditária. Como cada estado tinha permissão para ter seu próprio governo, se uma cidade tivesse um especialista, o senhor da cidade teria autoridade sobre esse indivíduo. Isso se traduzia em grande honra e aumento de força para a cidade. Antes disso, Ye Yuzhou era a única pessoa com uma besta de estimação de 4ª classe, e agora com um candidato adicional, como Bai Zenkong não ficaria satisfeito? Com isso, o status da cidade do bordo dentro do reino do dragão de Jade também aumentaria. Ye Yuzhou sorriu e não disse nada. Afinal, a evolução da besta de estimação de Yang Jie não era atribuível a ele. Ye Yuzhou não perguntou os detalhes anteriormente. Sua principal prioridade agora era contar a Bai Zenkong sobre sua atual turbulência diplomática com o país da serpente. Foi então que Zhu Venta entrou e sussurrou algo no ouvido de Bai Zenkong. O sorriso de orelha a orelha que estava no rosto de Bai Zenkong antes agora havia desaparecido. Venta, o que você disse é verdade? A voz de Bai Zenkong tremia. Zhu Venta respondeu à sua pergunta com um aceno silencioso. Ye Yuzhou soube imediatamente que Zhu Venta deve ter contado a ele sobre o conflito iminente com o país da serpente. Ele suspirou e se virou para Yang Jie. Espere lá fora, há algo que gostaria de discutir com o senhor da cidade Bai. Embora Yang Jie estivesse relutante, ele ainda se virou e saiu, não ousando desobedecer explicitamente às ordens de Ye Yuzhou. Depois de pensar um pouco, Ye Yuzhou disse: Senhor da cidade Bai, pode ficar tranquilo. Guerra não é algo trivial. Acredito que o país da serpente não vai tomar uma decisão tão imprudente. E se tudo correr conforme o planejado, eles podem nem fazer nada. Bai Zenkong foi informado sobre a situação atual. Senhor Yuzhou, não é que eu não acredite em você, mas não entendo por que você é tão firme em ajudar essa pessoa misteriosa. A ponto de arriscar atrair problemas para si mesmo. Sabemos que o filho do grande preceptor do país da serpente foi morto. Deveríamos ter capturado o assassino e o entregado para evitar provocar sua ira. Além disso, parece que a pessoa misteriosa estava abrigando um monstro, então nada justifica protegê-la. Bai Zenkong soou severo. Se não fosse pelo status de Ye Yuzhou, ele poderia até ter explodido agora.
Se esse incidente realmente levasse a uma guerra, sua posição como senhor da cidade provavelmente seria revogada. Ieyasu sorriu. Senhor da cidade Bai, o que você disse está correto, mas temo que não seja o caso. Não posso lhe dizer o raciocínio específico por trás de minha decisão, mas você não precisa se preocupar com o país da serpente declarando guerra. Se a guerra estourar, assumirei total responsabilidade por isso. Não deixarei que você seja arrastado, senhor da cidade Bai. Devido a esse problema, Ieyasu e Bai Zenkon acabaram se separando em termos ruins. Assim que saiu da mansão do senhor da cidade, Ieyasu foi imediatamente para um lugar isolado e trocou de roupa. Além disso, colocou um chapéu que escondia seu rosto. Então, foi para um dos mercados da cidade. Havia um lugar que vendia especificamente pássaros de todos os tipos. No canto ao lado dessa barraca estava um velho cego, e ao lado dele um suporte de madeira com 5 falcões. O velho estava praticamente aqui todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Pessoas normais não tinham ideia do que ele estava fazendo aqui. Mas os membros da comunidade vilã reconheceriam que este era um ponto de retransmissão. Pedidos de assassinatos, inteligência, caçadas, itens específicos, incluindo bens roubados, e tudo mais que fosse antiético poderia ser feito aqui. Este era um lugar para trocar informações. Claro, as taxas eram incrivelmente altas também. Tendo viajado para muitos lugares para treinar, Ieyasu veio aprender as regras da comunidade. As pessoas aqui nunca questionavam a identidade de quem fazia o pedido. Eles apenas faziam o trabalho que lhes era entregue. Ieyasu sabia como o lugar funcionava, então, ao chegar, jogou uma moeda de ouro. Esta moeda de ouro foi cunhada especificamente para esse fim e tinha um padrão de dragão nela. Esta não era uma moeda nacional, mas sim uma moeda dragão especialmente usada pela comunidade vilã. Me dê um jornal. Ieyasu disse. Se Lin Jin estivesse aqui, ficaria confuso com a frase jornal. O velho cego não disse nada, mas tirou um rolo de madeira de debaixo de suas nádegas e o entregou a Ieyasu. Ieyasu não o leu, mas tirou mais 2 brilhantes moedas dragão douradas. Eu gostaria de postar notícias nos jornais. Ieyasu disse em voz baixa. Um sorriso apareceu no rosto do velho cego, revelando dentes amarelos antes de levantar 5 dedos. Ieyasu ficou pasmo, mas tirou mais 3 moedas dragão mesmo assim. O velho cego estendeu a mão com um sorriso no rosto. Ieyasu entregou o que já havia escrito. Depois disso, Ieyasu virou para sair enquanto o velho cego se levantava. Segurando-se nas paredes, ele foi para algum lugar antes de voltar e se sentar para outra soneca. No entanto, um dos falcões em seu suporte de madeira agora havia desaparecido. Assim que Ieyasu retornou à Associação dos Frades, refletiu. Eu espalhei a notícia. Será que Corvo Negro e Criança Fantasma vão ver? Então, ele tirou o rolo de madeira do velho cego para encontrar um pedaço de papel dentro. Escrito no papel estavam dezenas de informações. Isso incluía título, conteúdo, hora e quem fez o pedido. Este era o jornal. Nele estavam as últimas notícias para a comunidade vilã. Continha os pedidos de busca mais recentes, assim como pedidos de assassinato. Claro, as pessoas raramente postavam o conteúdo de forma direta. A maioria usava palavras-código, então iniciantes não conseguiriam entender o que estava sendo transmitido. Depois de olhar o rolo, Ieyasu não encontrou nada que valesse seu tempo. A maioria das notícias neste papel acontecia em lugares muito distantes do reino do dragão de Jade, então, depois de ler, ele jogou no fogo e queimou. Falando nisso, Ieyasu ainda estava em um humor bastante agradável. Ele havia espalhado a notícia em nome do curador, então, de certa perspectiva, ele poderia ser considerado o embaixador do curador. Ieyasu também havia feito um palpite selvagem sobre a identidade do curador. Ele já ouvirá falar de uma boa quantidade de especialistas neste mundo, mas nenhum deles parecia se igualar ao curador. Para Ieyasu, esses especialistas eram muito inferiores em comparação com o curador. Farmácia da família Shi. Recentemente, devido à concorrência da farmácia Shen, as farmácias da família Shi estavam praticamente desertas, com apenas um punhado de clientes. Para esmagar completamente a família Shen baixou ainda mais os preços de seus produtos. Clientes com seu dinheiro suado naturalmente escolheriam a opção mais barata, se disponível. Além disso, os produtos da família Shen eram geralmente de alto padrão, e sua reputação poderia ser dita como equivalente à da família Shi. Shi Wenjun sabia sobre os métodos sorrateiros de Shen Weinin. Como chefe da família Shi, além de ser especialista na arte da pelotização, ela também era versada em táticas de negócios. Se não fosse por ela, a família Shi já teria acabado agora. Embora houvesse outros alquimistas na família cujas habilidades de pelotização excedessem as dela, ninguém se aproximava de Shi Wenjun quando se tratava de administrar um negócio. Desta vez, Shi Wenjun conseguiu resistir quando a família Shen baixou seus preços para aumentar a concorrência. Mesmo que não estivessem vendendo nada, ela se recusou a ceder e baixar seus preços.
Isso porque Shi Wenjun sabia que o trunfo da família Shen era o negócio de pílulas. O negócio de pílulas era a linha de vida da família Shi. Se, depois de obter as prescrições, a família Shen pudesse competir de forma justa vendendo-as pelo mesmo preço, tudo bem. Mas a família Shen estava buscando esmagar a família Shi, então isso era uma questão de sobrevivência. Uma batalha era inevitável. Embora, falando nisso, Shi Wenjun estivesse bastante impressionada com Shen Wenin. Ele era um homem que começou do zero. Sob circunstâncias normais, depois que Wu Shenwei roubou as prescrições para a família Shen, esse teria sido o fim da família Shi, a menos que esta tivesse outras prescrições escondidas. Felizmente para eles, conseguiram receber o apoio de Lin Jin durante esta crise e obtiveram novas prescrições. Apenas a prescrição para a pílula das 9 águas flutuantes foi suficiente para aliviar a situação atual da família. Felizmente, Lin Jin lhes dera mais do que apenas esta prescrição. Nos últimos dias, os especialistas em alquimia da família Shi estavam se comportando misteriosamente, trancando-se dentro de casa para praticar pelotização. E hoje seria o dia em que lançariam seu contra-ataque. No início da manhã, a família Shi colocou uma placa do lado de fora de sua maior filial de farmácia na cidade do Bordo. Eles também convidaram muitos dignitários para o lançamento das novas pílulas de sua família. Foi uma exibição grandiosa. Além de convidar autoridades e comerciantes ricos, eles até convidaram a família Shen também. Apesar de ser uma mulher, Shi Wenjun foi descarada em suas ações. Ao fazer isso, ela deixou clara sua intenção de enfrentar a família Shen de frente. Eles mantiveram seu novo produto em segredo. Além dos membros principais, os outros membros da família Shi não sabiam nada sobre isso. Eles aprenderam a ser mais cautelosos agora. Caso contrário, bastaria um único traidor para ditar o fim de sua família. Você ouviu? A família Shi vai lançar novos produtos de pílulas hoje. Eu me pergunto o que será? Não estou tão interessado. Pense nisso, a família Shi está indo mal por causa da família Shen. Se eles tivessem alguma prescrição valiosa guardada, não teriam usado antes? Por que teriam que guardar até agora? Faz sentido. Mas você vai lá? Claro. Por que não? Nada a perder por dar uma olhada rápida no que eles têm a oferecer. Alguns dignitários da cidade do Bordo estavam discutindo esse evento. Na mansão Zhu, até Zhu Tianyong recebeu um convite. Quem ir? Você pode comparecer em meu nome? Zhu Tianyong perguntou com um sorriso. Ele claramente não estava interessado nesses assuntos e não queria se envolver na batalha entre as famílias Shen e Shi. Enquanto isso, Zhu Ken já havia recebido um pouco de informação privilegiada. Pai, a família Shi pode parecer que está prestes a ser esmagada pelos Shens, mas posso dizer com confiança que serão eles que terão a última risada quando as mesas se virarem, disse Zhu Ken com um sorriso. Como uma figura proeminente, Zhu Tianyong percebeu imediatamente que algo deve estar acontecendo nos bastidores. Kenir, você sabe de algo que eu talvez não esteja ciente? Zhu Ken assentiu. Baixando a voz, ele sussurrou. A líder da família Shi, Shi Wenjun, tem um bom relacionamento com o irmão Lin. Ele provavelmente está por trás dessa nova linha de pílulas. Zhu Tianyong ficou pasmo. Sério? Zhu Ken assentiu novamente. Zhu Tianyong respirou fundo. Então eu devo comparecer a este evento. Kenir, me faça companhia. Se for verdade, temos que dar nosso apoio à família Shi. A maioria das outras famílias influentes na cidade do Bordo também recebeu o mesmo convite. A família Gao. Gao Jian era um avaliador de bestas oficial da Associação de Avaliação de Bestas e um herdeiro de sua família. Com seu status proeminente, a família sempre o incluía em discussões importantes quando ele estava em casa. A competição entre as famílias Shi e Shen no negócio de pílulas tem ficado cada vez mais acirrada ultimamente. A maioria das famílias mercantes na cidade do Bordo assistia a luta se desenrolar com empolgação, e muitos cidadãos comuns também ficaram sabendo. Não era surpresa que a família Gao também estivesse ciente. Deixar uma mulher liderar uma família é uma má decisão, afinal. Não faz nem alguns anos desde que ela assumiu o controle, e agora estão à beira da derrota sob a família Shen. Naquela época, eles costumavam ser o número 1 da cidade do Bordo, mas agora, o resultado está ficando mais difícil de assistir, disse o patriarca da família Gao, Gao Xiamin. Era difícil decifrar se ele estava realmente sendo solidário ou zombando da família. Os outros membros da família Gao concordaram e começaram a fofocar, comparando a família Shi atual e o que eles já foram. Um pensamento veio à mente de Gao Xiamin, e ele se virou para Gao Jian. Jian, ouvi dizer que a ascensão da família Shen foi um resultado direto da assistência da Associação de Avaliação de Bestas. Gao Jian assentiu. Isso é verdade. Durante o tempo de Wang Ji, a família Shen construiu um bom relacionamento com ele. Por essa razão, eles se tornaram o único fornecedor de ingredientes medicinais para toda a Associação de Avaliação de Bestas.
Muitos avaliadores de bestas nas cidades vizinhas também direcionavam seus clientes a comprar apenas nas farmácias Shen, então isso ajudou seus negócios a crescer exponencialmente. Pessoas comuns nunca teriam sabido disso. E embora tenhamos um novo chefe, Shen Venin é um homem esperto. Em vez de bajular o chefe Tan Lin, como fez com Wang Yi, ele manteve a qualidade dos ingredientes fornecidos. Com isso, o chefe Tan Lin não teve motivos para mudar de fornecedor, então seus negócios permaneceram inalterados pela mudança de poder. Apesar de suas tentativas repetidas, a família Shi não tem um canal adequado para a associação. Agora que a família Shen tem em sua posse suas prescrições de pílulas, a família Shi está praticamente acabada, se não já morta. Então esse lançamento de novos produtos de pílulas pela família Shi seria genuíno? Alguém perguntou a Gao Jian. Gao Jian sorriu, com uma expressão de sabe-tudo. A família Shi costumava ser prestigiada, afinal, então é altamente possível que eles tenham guardado algumas prescrições escondidas. Mas não deve ser nada grande, porque se fosse, eles não teriam usado há muito tempo? Eles não precisavam esperar até serem reduzidos a tal estado antes de implantar seu trunfo. Seja como for, nossa família Gao tem que enviar alguém a este evento, como um sinal de respeito, por assim dizer. Gao Xiamin concordou, pensando em enviar Gao Jian em nome da família. Afinal, Gao Jian era seu filho, e ele poderia usar essa oportunidade para treinar as habilidades sociais de Gao Jian. Seria uma coisa boa. Jianer, por que você não comparece em nome de nossa família? Gao Xiamin perguntou. Gao Jian concordou. Era uma questão pequena, então ele sozinho seria suficiente. A mansão do senhor da cidade também recebeu um convite. Como Shi Wenjun não os convidaria? Eles eram as figuras mais influentes da cidade do bordo, afinal. Embora, se a mansão do senhor da cidade aceitaria o convite, se aceitasse, quem eles enviariam, eram todas perguntas para as quais a família Shi não tinha respostas. A família Shen. Segurando o convite em sua mão, Shen Venin franziu a testa, imaginando o que a família Shi estava planejando. Novas pílulas? Onde a família Shi conseguiria novas pílulas? Isso é um absurdo. Sentado à mesa estava o Shen Wei, bebendo vinho fino e devorando iguarias. Ele estava completamente à vontade. Ele estava se reprimindo por muito tempo. Agora que estava livre, não apenas se afogava em boa comida e vinho todos os dias, mas até tinha Shen Venin conseguindo algumas mulheres para passar seus dias se divertindo. Às vezes, até Shen Venin não suportava olhar para ele. A maneira como ele agia era uma desgraça para um homem educado. A família Shi tem um histórico profundo e possui grandes recursos. Jovem mestre Wu, eu o chamei hoje para perguntar se a família Shi realmente tem outras prescrições em seu arsenal, Shen Venin perguntou em um tom sério. Como um homem de negócios, Shen Venin sabia em que tipo de situação estavam agora. Embora a família Shi estivesse sendo encurralada por eles, a família Shen também estava em apuros. Eles estavam operando com prejuízo, com seus preços baixos em uma tentativa de matar os negócios da família Shi. Se a família Shi trouxesse suas grandes armas e lançasse novas pílulas úteis, as perdas que a família Shen sofreu até agora teriam sido inúteis. Se a família Shi não morresse mesmo em uma situação como essa, Shen Venin estaria essencialmente investindo em algo que não rendia retornos. No pior cenário, poderia até acabar com sua família Shen desmoronando. Isso não era brincadeira para Shen Venin. O Shen Wei obviamente estava irritado com essa pergunta. Quantas vezes tenho que lhe dizer? A família Shi não pode ter outras prescrições. Eu já aprendi tudo o que há para saber sobre eles. Todos esses anos, além de não me ensinar pelotização, eles não foram cautelosos comigo em qualquer outro aspecto, então relaxe, pode ser? Dito isso, ele tomou outro gole de vinho. Shen Venin franziu a testa. Ele estava enojado por pessoas como o Shen Wei, mas como eram parceiros de negócios, ele tinha que tolerar o homem. No entanto, o Shen Wei não era uma pessoa digna de confiança ou de se aproximar mais. O estilo de vida decadente fornecido a ele pela família Shi foi correspondido com traição por ele. Ele era o cão ingrato que mordeu a mão que o alimentou. Shen Venin investigou o histórico de Wu Shen Wei, ao que parece, o homem era de uma família comum. Sem a ajuda da família Shi, ele nunca teria alcançado o status que tinha hoje. Claro, Shen Venin nunca diria isso em voz alta. Quanto mais escandaloso o Shen Wei fosse, mais fácil seria controlá-lo. Assim que tudo estivesse resolvido, ele planejava expulsar esse cara. Afinal, esse homem não tinha mais valor para ele. Será ótimo se for esse o caso. Como a família Shi me convidou, planejo ir dar uma olhada. Jovem mestre Shi, gostaria de vir comigo? Shen Venin estava apenas perguntando por cortesia. E, no entanto, o Shen Wei pareceu ter pensado em algo e assentiu. Claro, por que não? Foi então que Shen Venin percebeu que o Shen Wei só queria ver a família Shi fazendo o papel de bobo. Parece que ele pretendia humilhá-los em público. Essa percepção levou Shen Venin a balançar a cabeça com decepção.
Fim dos capítulos do 194 ao 196. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!